noite, igreja. Que a paz seja convosco. Aproveitando que você está de pé, convido você a pegar a palavra do Senhor, abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Obrigado, amado. 1 Samuel, capítulo 30, versos de número 1. Glória a Deus. As bocas podem glorificar ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 30, versos 31. Deus marcou um encontro conosco nessa noite. 1 Samuel 30, versos 1, podemos ler? O tema nessa noite é: quanto vale a sua família, a família de Davi? Diz assim no 1 Samuel capítulo 30, versos 1. Se você não trouxe, acompanha ali junto conosco. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul. E Ziclague tinha ferido a Ziclague, tinha queimado a fogo, e tinham levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto os pequenos como os grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram ao seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estavam queimada, e o fogo e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram as suas vozes e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Verso 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Alionã e Jezelita e Abigail, a mulher de Nabal o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho do Amileque: traze-me, te peço-te aqui o efode. E o Abiatar trouxe o efode. E aqui então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? Ele disse: persegue, porque de certo alcançará, e tudo libertarás. Você vai pular agora lá para o versículo 16. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo, e tomavam a terra dos filisteus e a terra de Judá. 17. Feriu Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que estavam montados sobre o camelo fugiram. 18. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas mulheres salvou Davi, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhe tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Diz assim: Deus restituiu a família de Davi. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite para cultuar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero que nessa noite eu me esconda atrás do Senhor. Espírito Santo, que eu seja um canal usado pelo Senhor para ministrar para a tua igreja que está aqui nessa noite, para a tua igreja que está me assistindo ou que vão me assistir. Espírito Santo, é necessário que o vaso, o pregador, diminua, mas que tu cresça, que eu seja boca de Deus para falar com a tua igreja nessa noite. Espírito Santo, é que eu oro humildemente em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Podei tomar o teu assento, dando glória a Deus misturado com aleluia. Fala assim: hoje é dia de restituição da família. Estamos vivendo em um tempo em que o inimigo das nossas almas trabalha incansavelmente para destruir
a comunhão da família. Estamos vivendo um tempo que o inimigo trabalha incansavelmente para destruir a harmonia, a paz na família. Estamos vivendo um momento que o inimigo está de olho na minha família, o inimigo está de olho na sua família, o inimigo está de olho em nossas famílias. E o texto que nós acabamos de ler relata um cenário em que Davi está fugindo de Saul. Saul era sogro de Davi, e Davi começou a crise na sua família, no palácio. Entenda, não adianta ter muito dinheiro, a família também entra em crise. A crise na família de Davi começou no palácio, eles tinham de tudo. Entenda, dinheiro não é tudo, se Deus não estiver no centro da família. Então, naquele momento, a crise começou no palácio. O sogro de Davi, Saul, começou a persegui-lo. Saul persegue Davi por causa da inveja, porque Davi brilhava tanto que Saul o invejou. Davi brilhava tanto pelo chamado de Deus que tinha para com a vida dele, que o seu sogro o invejou. Aqui eu já abro um parênteses: as pessoas querem ver você bem, mas as pessoas nunca querem aceitar você estar vivendo melhor do que elas. Infelizmente isso é triste. Isso é triste, as pessoas querem te ver bem, mas não querem te ver melhores do que elas. Então Davi foge 12 anos. Quantos anos foi que Davi fugiu? Davi fugiu 12 anos. 12 anos fugiu em prol para a tua família não morresse, para que ele não morresse. Ele fugiu 12 anos tentando se proteger, ele, a sua casa, de Saul, tentando proteger ele e sua casa dos inimigos do seu sogro Saul. O seu sogro, que não era para ser o seu melhor amigo, se torna o seu inimigo. Foram quantos anos? 12 anos. E nos dias de hoje, por causa de poucas coisas, as pessoas desistem de lutar para a sua família. Nos dias de hoje, por causa do orgulho, as pessoas desistem de lutar pelo seu casamento. Davi foge 12 anos do sogro. Ele teve várias vezes Saul em suas mãos para matá-lo, mas ele reconhece ele reconhece um princípio de autoridade sobre o seu sogro. Ele fala: não posso tocar neste moço, eu fui ungido rei, eu tenho graça, mas a autoridade de Deus está sobre a vida dele. Então isso me faz com que eu não possa tocar nele, eu não posso mexer nele, porque quem cuida de Saul é Deus e não sou eu. Eu já quero abrir um parênteses aqui para a tua vida: quem cuida dos seus inimigos é Deus que cuida dos seus inimigos contra a tua família. Para que você possa entender aqui o princípio de unção, Davi, ele foi ungido, Davi e Saul foram ungidos por Samuel. Samuel ungiu o rei Saul e ungiu o rei Davi. Saul foi ungido por vaso, Davi foi ungido por chifre. O que quer dizer isso? O vaso quem constrói é homem, o chifre não. O chifre é construído pela mão de Deus. Ou seja, Saul era rei dos homens, Davi era rei ungido por Deus, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Saul era escolhido, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então nessa fuga, a Bíblia vai relatar que ele se esconde em uma caverna de Adulão. E nesta caverna existiam totalmente pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas endividadas, pessoas que a sociedade virou as costas para ele, pessoas que não davam valor para eles. E Davi, naquela caverna de Adulão, ele forma soldados para estar junto com ele. Era na faixa de quase 600 homens. Davi sai em busca, então quando Davi sai daquela caverna, ele sai em busca de um sigilo político. Ele sai porque Saul queria matá-lo, e Davi, desesperado, ele sai em busca de um sigilo político.
porque Saul não se cansava de persegui-lo. O inimigo não vai cansar de perseguir a sua família. Por isso você tem que estar em sentinela. Você precisa estar em sentinela. Então sabe o que Davi faz? Davi procura o rei Aquíros, que era o rei dos filisteus. Olha bem, os filisteus eram inimigos do povo de Israel. Os filisteus eram inimigo do rei Saul. Os filisteus eram inimigos. Olha com quem Davi está fazendo aliança. Davi está fazendo aliança com o rei que é inimigo do povo de Israel, com o rei que é inimigo de Saul. Você está entendendo o grau aonde Davi estava se metendo? Eu já quero abrir algo para você nessa noite. Cuidado com suas alianças que você faz. É impossível andar de mão dadas em direção contrária. As alianças que você faz vai revelar aonde você quer chegar. As alianças que você faz vai revelar as consequências que você trará delas. E gerou uma consequência gravíssima em Davi. Davi faz uma aliança com o rei Aquíras, inimigo de Israel, inimigo de Saul. Então Aquíras, que Aquíras faz? O rei Aquíras, ele dá uma cidade para Davi de nome Ziclague. Aparentemente parecia que tudo ia bem com Davi. Parecia, vamos usar uma linguagem, parecia que Davi estava com burro na sombra. Parecia que estava tranquilo. Parecia que ele encontrou um lugar de paz. Então o rei Aquíras se reúne com os príncipes e fala: nós vamos guerrear contra Saul. E chama Davi para esta guerra. Você está entendendo? Davi tem no seu currículo várias guerras. Davi tem no seu currículo um cenário campeão de guerra. Mas agora Davi estava sendo alistado para guerrear contra o seu povo. Agora Davi estava se alistando para guerrear contra o rei de Saul. A sua guerra não é contra o teu marido, a tua guerra não é contra a tua esposa, a tua guerra não é contra o teu filho, a tua guerra é contra o principado e potestades, que quer destruir a tua casa, que quer destruir a tua família. E Davi, olha a proporção que está chegando uma aliança errada. De repente, os príncipes vê que eles estavam ganhando a guerra contra o povo de Israel. E os príncipes preocupados, porque eles estavam com o inimigo. Eles viam Davi não como aliado, mas eles viam como Davi como inimigo. E os príncipes chegam diante do rei Aquíres e falam: olha, Davi está conosco. Ele pertence ao povo de Israel. Se ele ver que nós estamos matando o seu povo, ele pode virar contra nós. Então ele pode guerrear contra nós e pode nos matar. Acho melhor dispensar Davi e os seus soldados. E o rei Aquíres não é bobo nem nada. Ele dispensa Davi e seus soldados. E com certeza Davi volta triste, porque Davi queria ganhar esta guerra. Porque ninguém entra numa guerra para perder. Davi queria ganhar esta guerra. Davi queria ganhar do povo de Israel. Aqui eu vejo o seguinte: Davi queria ganhar de Israel na força. Davi queria ganhar o seu reinado no braço. Com Deus não é desse jeito. Não é no braço, não é na força que você vai ganhar teu marido, que você vai ganhar tua esposa, que você vai ganhar seus filhos. Não é na força. Não é na força do seu braço. Então, voltando, a Bíblia vai dizer que a cidade de Ziclague tinha sido totalmente
destruída. Enquanto Davi estava fazendo uma aliança errada, enquanto Davi estava no propósito errado, o inimigo entrou na casa da sua família e da família dos seus soldados. Os amalequitas levaram os bens, os amalequitas levaram os filhos, os amalequitas levaram as mulheres e botaram fogo na cidade. Este contexto que eu trouxe para você aqui foi praticamente do texto que acabamos de ler. Agora nós entramos para a mensagem. A vítima aqui são Davi e seus 600 soldados, que tiveram sua casa destruída, milhares de filhos cativos. E durante nesta batalha, eu vejo aqui uns erros que Davi cometeu. Eu vejo aqui umas falhas que Davi cometeu. Você já viu alguém ir para a guerra, levar todos os soldados? Você já viu algum cara perito em guerra levar todos os seus soldados e deixar a sua casa sem proteção? Eu estou querendo dizer para você que nessa noite, um quartel sem soldado é território do inimigo. Eu estou querendo dizer para você que nessa noite, uma família sem sentinela é presa de Satanás. Uma família homens e mulheres que não vivem uma vida de oração, em guerra, em prol da sua família, que não vivem vigiando, para que o inimigo não venha bagunçar o seu lar, para que o inimigo não venha bagunçar a sua casa. A sua casa se torna artimanha e presa fácil de Satanás. Os amalequitas levaram os bens. A Bíblia vai dizer que os amalequitas levaram os filhos. A Bíblia vai dizer que os amalequitas levaram as suas mulheres. E a Bíblia vai dizer que botaram fogo naquela cidade. Eu te pergunto, como está a sua casa? Quem é que está lá na sua casa de vigia? Talvez você está pensando, pastor, eu preciso trabalhar, pastor, eu preciso batalhar. Pastor, na minha casa todos trabalham, todos precisam trabalhar, eu preciso batalhar. Está todo mundo trabalhando, está todo mundo batalhando. Sim, e é bom que trabalha, é bom que batalha. Mas eu não estou dizendo para você não batalhar. O problema é você priorizar o trabalho demais. O problema é você permanecer trabalhando e esquecer do seu lar. O problema é você permanecer trabalhando e esquecer da tua família. O problema é você trabalhando e esquecer da tua casa. O problema é você trabalhando e esquecer da tua esposa, do teu marido, dos seus filhos. O problema é você trabalhando. Cuidado para que o seu trabalho não roube momentos preciosos com sua família. Cuidado. Todos saem para trabalhar. Aí eu te pergunto, quem fica? Quem fica cuidando dos seus filhos? É a internet? É a TV? É a rede social? Cuidado, pois quem está cuidando dos seus filhos, verdadeiramente, são os inimigos amalequitas. Como pode Davi, perito em guerra, não deixar ninguém para proteger a sua casa? E por falta de proteção na sua casa, o inimigo faz festa. Por causa de proteção na sua casa, o inimigo faz uma bagunça. No nome de Jesus, não deixe de orar pela tua família, não deixe de orar pelos teus filhos, não deixe de jejuar. Nós estamos em guerra. O inimigo não tem família, por isso que ele quer entrar na tua casa, para bagunçar a tua família, para bagunçar com os teus filhos, para bagunçar no teu lar. Cuidado. Segundo ponto, o erro que Davi cometeu, demorou demais para voltar.
demorou demais para voltar. Demoraram porque deu demais para voltar. Estava ganhando a guerra. Vamos falar a verdade. Como é bom ganhar, né? Nós nascemos para ganhar. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Não é errado ganhar. Eu só não posso contribuir para o meu sucesso nos escombros da minha casa. Eu não posso construir o meu sucesso nos escombros do meu casamento. Eu não posso construir o meu sucesso nos escombros da minha família. Entenda uma coisa nessa noite. Eu não posso alcançar êxito de sucesso tendo filhos cativos, mulheres presas, casa queimada e perder tudo. Não existe sucesso no mundo que compense o fracasso de uma família. Não existe sucesso no mundo que compense o fracasso de uma família. Não existe sucesso no mundo que compense o fracasso de perder o filho no mundo. Não existe sucesso no mundo que compense o fracasso de um casamento. Demoraram para voltar. Chegaram na cidade, viram uma situação horrível. E a Bíblia vai dizer que eles choraram até não ter mais forças. Então os soldados queriam apedrejar Davi. Soldados queriam apedrejar Davi em Siclac. Sabe o que significa Siclac? Siclac significa lugar de passagem. Ou seja, Davi estava numa cidade errada, aliançado com o povo errado, em um lugar de passagem. Tem como você ter ideia que nessa cidade, se você olhar, estudar a Bíblia, começar a ler a Bíblia e entrar na história, nesta cidade, que Davi ficou 18 meses, Davi não orou, Davi não jejuou, Davi não compôs nem sequer um louvor para Deus. O único momento que Davi orou foi quando a sua casa estava totalmente destruída. Não tinha oração, não tinha jejum, não tinha guerra contra ele mesmo. Homens e mulheres de Deus que estão aqui, você que está me assistindo, a tua família precisa viver de jejum, a tua casa precisa viver de oração, você precisa viver uma guerra constante contra você mesmo. Temos que viver uma guerra constante contra nós mesmos. Davi estava no lugar errado. 16 meses sem orar, sem jejuar, sem consultar a Deus, sem compor um hino para o Senhor. Como que eu gostaria de ter habilidade para escrever e compor para o Senhor? Acho que eu ia compor todos os dias em lágrimas para Ele. Você tem composto, talvez você não tenha habilidade para cantar, mas você pode se compor para Ele em oração, falar com Ele. Nesta mensagem nós vimos que o inimigo atingiu áreas vitais da família de Davi. E ele quer fazer nos dias de hoje. O inimigo não está de brincadeira, ele quer destruir as famílias. E ele atingiu vários pontos na família de Davi. E ele quer atingir nas nossas famílias. E o primeiro ponto que o inimigo tocou nas famílias de Davi e nas famílias dos soldados dele foram nas finanças. Você quer ver, infelizmente, eu e minha esposa, para a honra e glória do Senhor, nós já passamos por vários perrengues, por várias situações difíceis, mas minha esposa nunca reclamou que não tinha dinheiro para cortar cabelo, que não tinha dinheiro para fazer unha, que não tinha dinheiro para comprar um bom perfume. Nunca reclamou, nunca me cobrou isso. E hoje, infelizmente, as famílias passam por algum perrengue, é uma cobrança danada. Então o inimigo tocou nas finanças.
Mas sabe qual é o maior problema na tua vida financeira? Não são os amalequitas, talvez seja você. Porque infelizmente, muitos têm costume de comprar o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para viver uma vida para impressionar pessoas. Cuidado, guarde isso no seu coração. Cuidado, pois quem vive de aparência, aprende com o tempo, que fingir que tem dinheiro, custa muito caro. Cuidado. Segundo ponto, que o inimigo entrou na família de Davi, roubou tudo de Davi. O inimigo roubou tudo. E o segundo ponto que ele fez, ele separou os cônjuges. Sabe por que Satanás quer acabar com o teu casamento? Porque ele sabe que vocês dois são uma potência para o reino. Ele sabe que vocês dois são uma potência para o Senhor Jesus. Então o inimigo separou os cônjuges. Infelizmente hoje, quantos cônjuges se separam por tão poucas coisas? Sabe o que me preocupa hoje? Não é o divórcio, mas sim a motivação para ele. Não está dando certo, vamos largar, cada um para o teu canto. Isso que me preocupa, qual é a motivação para ele? Infelizmente, esposas e maridos não querem pagar o preço em prol da sua família. Infelizmente, hoje, maridos e esposas não querem pagar o preço para construir a sua família, para educar os seus filhos juntos. Preferem criar seus filhos separados. No nome de Jesus, eu não sei como foi seu pai e sua mãe, mas como você tem sido pai e mãe dos seus filhos. Hoje, a juventude hoje se casam pensando assim: se não der certo, eu separo, eu largo. Esquecem que casamento é uma aliança. Casamento é uma aliança. E se você olhar para a aliança que tem no seu dedo aí, que você colocou quando casou, ela não tem fim. Aliança não tem fim, Luiz. Não tem fim, filha. Aliança não tem fim, Francisco. Aliança não tem fim. Não tem fim, aliança. Infelizmente, acha que casamento é um contrato. Sabe que precisamos acabar com esse paradigma de relacionamento descartáveis. Precisamos parar com essa frase do inferno: eu vou separar porque eu nasci para ser feliz. Isso é uma frase do inferno. Esquecem que casamento não é para ser feliz, mas sim um propósito de Deus para forjar o seu caráter, para te amadurecer ambos e juntos conquistar a felicidade a dois. Casamento é para isso. Não amadurecemos com o tempo, Eli? Não foi forjado o nosso caráter com o tempo, Cileia? É para isso. Tem dia que a mulher acorda chorando, porque mulher é sentimento. Tem dia que nós homens acordamos estressados, não queremos nem ouvir a voz da mulher. Tem dias, e assim é o casamento. Lutas todos os dias. Casamento não é para ser feliz. Se você casa pensando assim, você já está casando errado, porque casamento é lugar de confusão. Se tem um lugar que se chama confusão, é casamento. Não foi assim, Sônia? Não foram várias confusões? Gente, não pensando que é só beijinho, amor e quatro paredes, não. Se tem um lugar que existe confusão, é casamento. Se tem um lugar que precisamos aprender a renunciar, chama casamento. Quantas renúncias ali?
Quantas renúncias, Sileia? Quantas vezes foi preciso de fazer o cabelo? Quantas renúncias? Não pare de lutar pela sua família. Eu te pergunto nessa noite, quanto vale a sua família? Mesmo que a lei esteja autorizado a divorciar, mesmo que a lei autoriza o divórcio, eu quero dizer algo para você nessa noite. Homens e mulheres de Deus, nós não vivemos pela lei, nós vivemos pelos princípios de Deus. E para Deus, casamento é eterno. Não vive pela lei, vive por princípios. A lei quer autorizar casamento de homem com homem. A lei quer autorizar casamento de mulher por mulher. A lei quer autorizar, mas isso não é lei. A Bíblia não diz isso, a Bíblia é contra isso. A Bíblia é princípio. Não podemos mudar a lei, mas podemos pregar a palavra até que o momento nos concede de pregar. Então, se a Bíblia é contra, se a Bíblia fala que não é não, e ponto. É princípio. E a Bíblia vai relatar que os cônjuges foram cativos, os cônjuges ficaram escravos. Como é triste, como me dói o coração saber que existem casais que vivem no mesmo teto, mas dormem separado, vivem um casamento de mentira. Cônjuges cativos no alcoolismo, cônjuges cativos na pornografia, cônjuges cativos presos nas redes sociais, cônjuges cativos nos celulares, cônjuges cativos em algo estranhos, cônjuges cativos sem contato, sem carinho, sem diálogo, cônjuges que vivem a dois, mas é o maior silêncio um com o outro. Misericórdia, cuidado, onde o silêncio opera, reina a morte. Onde o silêncio opera no casamento, reina a morte. Terceiro ponto, o erro de Davi, que o inimigo tocou na saúde. Eu não falo na saúde física, porque a Bíblia diz, a Bíblia relata, a Bíblia fala que eles choraram, ao ponto de eles não terem mais forças para chorar, ao ponto que eles foram feridos na alma, eles estavam com a alma ferida. Talvez existem pessoas em nosso meio que estão feridas por causa de palavras. Talvez existem pessoas em nosso meio que estão feridas por palavras que foram lançadas, afiadas, por gestos ou por atitudes. Entenda uma coisa nessa noite, no nome de Jesus. Entenda, às vezes a pessoa fala, eu vou dizer, se eu tiver vontade de falar, eu vou falar, porque eu nasci assim, eu não consigo ficar quieto, se tiver que falar, eu vou falar. Aprenda uma coisa, dizer tudo o que pensa, não é ser franco, é ser mal educado. Aprenda nessa noite, dizer tudo o que pensa não é ser franco, é ser mal educado. Diga a verdade, mas diga em amor. Bíblia, não o que você fala, mas como você fala. Então aprenda, só pronuncia palavras quando for melhor que o silêncio. Pessoas feridas dentro de casas, com mágoas, que precisam liberar perdão. Entenda, uma vez eu até fiz isso, uma frase, se eu não me engano, acho que foi com a Amanda. Se você não tirar o lixo da sua alma, um dia você vai tirar a alma do lixo. Tira o lixo da alma nessa noite, para que um dia você não tire a sua alma do lixo. Críticas, acusações, palavras que geram morte. O que tem saído da sua boca tem gerado vida ou morte? Quando as pessoas sangrando dentro de casa, quando as pessoas sangrando dentro do lar,
E aí dá desculpa, na primeira desculpa, está doidinho para abandonar o barco. Aí dá desculpa porque foi palavras, mas na verdade é desculpas. E quarto ponto, que o inimigo fez contra a família de Davi e dos seus soldados. Prenderam os filhos. Se tem uma coisa que mexe com a gente, é filho. Porque decisão de ter um filho é ver o seu coração em outra pessoa andando por aí. Isso é decisão de ter um filho. Então a Bíblia diz que prenderam os filhos. Talvez hoje os filhos estão presos em relacionamentos errados. Talvez os filhos estão presos, cativos em redes sociais. Estão presos em desobediência. Talvez os filhos estão presos em pornografia, em celulares. Talvez os filhos estão cativos em tantas coisas que acabam perdendo e se separando de Deus. Se tem uma coisa que dá trampo, que dá trabalho, é filho. Não é verdade, Sileia? Não é verdade, Eli? E quanto mais cresce, parece que mais trabalho dá. Como que filho dá trabalho? Não dá trabalho, Sônia? Não dá trabalho, William? Mas eu pergunto, não dá trabalho, Rafael? Não dá trabalho, Eliane? Como que filho dá trabalho? Não dá trabalho, Rose? E como? Mas eu pergunto, quem quer vender seu filho aqui, eu quero comprar. Quem quer vender o seu filho aqui? Eu estou disposto a comprar. Dá trabalho, mas ninguém quer vender. Ninguém quer vender. Filho dá trampo, mas ninguém vende. Isso me traz a memória do irmão do filho pródigo. Lembra do irmão do filho pródigo? Você lê Bíblia, eu tenho certeza que você vai lembrar. Ele não quis perdoar, que o pai liberasse o perdão do filho. Ele não quis que o pai liberasse o perdão do seu irmão. Aí eu entendi e falei, mas meu Deus, por quê? Porque só entende o valor de um filho quem é pai e mãe. Só entende o valor de um filho quem é pai e mãe. Nesta noite eu vim dizer para você, vocês não geraram escravo, vocês geraram promessa. Seus filhos não nasceram para a morte, mas sim para a vida. Seus filhos não nasceram para o inferno, mas sim para ter o seu nome escrito no livro da vida. Se você crê, aplauda Jesus por isso. Aplauda bem forte Jesus por isso, porque Ele merece ser adorado. Aleluia! E eu quero ser boca profética para a tua família nessa noite. Eu quero ser boca profética para a igreja do Evangelho Quadrangular do Parque Avelino nessa noite. Eu quero dizer que a igreja do Evangelho Quadrangular, na qual você faz parte, nós seremos reconhecidos como a igreja que restaura a família. Eu quero dizer que a nossa igreja será reconhecida como a igreja que restaura filhos. Eu quero dizer que os nossos jovens serão sarados. Eu quero declarar que os nossos jovens serão cheios do Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. As bocas podem glorificar ao Senhor. Se você está entendendo a mensagem. Quinto ponto que o inimigo atacou na família de Davi e dos soldados. Quebrou a comunhão. É o que Satanás quer fazer. Ele quer quebrar a comunhão entre marido e esposa. Ele quer quebrar a comunhão entre pais e filhos. Ele quer quebrar a comunhão. Os homens, ao ver aquela situação,
pegaram pedras para matar, para apedrejar Davi, para atacarem Davi. O diabo vem com fúria para destruir o nosso lar. E em vez de nós olharmos aos olhos espirituais, queremos brigar com o marido, queremos brigar com a esposa, queremos brigar com os filhos, queremos brigar com os pais, formamos a maior confusão, formamos a maior contenda. Entenda, no nome de Jesus, quando surgir confusão na sua família, abra os seus olhos, pois a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Talvez essa confusão é investida do inferno. Em vez de você bater boca, vai orar. Entra para o teu quarto, fecha a porta e vai orar, porque numa discussão ninguém briga com mudo. Mas hoje nós vivemos uma triste realidade. Infelizmente, muitos preferem ter razão do que ser feliz. Deus vai te mostrar o caminho, a direção para você reverter essa circunstância. Então Davi, ele toma uma decisão. Davi poderia pensar assim, né? Como os homens do mundo pensam. O homem do mundo pensa assim. Eu estou conjecturando aqui, mas acredito que os homens do mundo pensam assim: levaram as nossas esposas, vamos fazer um churrasco. Está cheio de mulher assim, arrumamos outro. Levaram nossos filhos, fazemos outro. Davi poderia ter pensado assim, porque este é o pensamento do mundo. Não tem aliança. Como é triste o mundo achar extraordinário o fracasso de uma família. Davi não faz como o sacerdote Eli, que vê seus filhos se perder, que vê a sua família naufragar, e ele morrendo sentado em uma cadeira. Davi não faz isso. Sabe o que Davi faz? Ele diz assim: eu errei de estar no lugar errado, eu errei em fazer aliança errada, mas da minha família eu não desisto. Eu não desisto. Para de fazer aliança errada, para de estar no lugar errado, não desista da tua família. Foi o que Davi fez. Ele não se conformou. Sabe o que Davi fez? Ele chorou diante de Deus. Ele chorou diante de Deus e em público. Entenda, igreja, no nome de Jesus, todos nós erramos em alguma coisa. Todos nós erramos, mas o que chama a atenção de Deus é um coração arrependido, é um coração contrito, porque a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que choram. Deus não veio aqui para te apontar o erro, Deus veio aqui para pegar na tua mão e falar: filho, se arrepende e vamos começar de novo. Sabe, igreja, precisamos ter menos movimento, mais quebrantamento. Quando foi a última vez que você chorou pela sua família? Quando foi a última vez que você se derramou diante de Deus? Talvez você está aqui tão machucado, talvez você está aqui nessa noite tão ferido. Você está falando: pastor, eu não tenho força mais para orar. Pastor, eu não consigo mais orar pela minha família. Pastor, eu estou sem força. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Quando você não tiver forças para orar pela tua família, quando você não tiver forças mais orar, Deus ouvirá o seu coração, Deus ouvirá as suas lágrimas, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer.
Você só não pode desistir de dobrar o seu joelho pelos seus. Não desista. Se derrame diante de Deus. E a Bíblia então vai dizer que ele reanimou em Deus. Ele se reanimou porque ele sabia que Deus era a sua fortaleza. Igreja, estava tudo bagunçado. Os seus amigos queriam matá-lo. Sabe o que ele faz? Ele não corre para os amigos do mundo, que só quer te levar para o mau caminho, que só quer te levar para distante de Deus. Sabe o que ele faz? Ele correu para Deus. Porque a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aconteceu algo em minha casa que eu estava desesperado e apavorado. Não consegui dormir de noite essa noite, chorando, desesperado. Mas de repente, às 8 horas da manhã, Deus mandou socorro de onde eu não esperava. Deus cuida dos seus. Não desista. Porque eu elevei meus olhos para o monte e pedi socorro para aquele que poderia me dar socorro. A Bíblia diz que Davi orou. Gente, não sei se vocês conseguem arrumar uma toalha para mim, por favor. Se tem um homem que era estressado, Davi não era igual a ele não, tranquilo. É difícil, tem uma pessoa, pelo menos um pouquinho que eu convivo com ele dos tempos que a gente está junto, é difícil ver esse homem bravo. É verdade, Sileia? É difícil ver ele bravo? Parece que é o contrário. Parece que para ficar bravo é rapidinho. Puf! Obrigado, filha. Obrigado. Se tem um homem que era estressado, é esse Davi, igreja. Como que esse Davi era estressado? Quer ver? Para você ter ideia, aos 17 anos, ele vê um gigante e fala: hoje Deus vai me te dar a sua cabeça. A Bíblia diz que uma certa vez ele quase destruiu uma família. Se não fosse uma mulher de nome Abigail, ele quase destruiu, matou uma família inteirinha, porque a família tinha negado pão. Olha que homem estressado, que homem bravo. Ele queria construir o templo para Deus. Ele estava querendo: eu vou construir o templo para Deus. Mas Deus falou: não, você não vai construir meu templo. Suas mãos são cheias de sangue. Eita, Davi estressado. Eita, Davi bravo. Agora imagina um cara estressado diante dessa situação. Com certeza o seu coração estava a milhão, estava quase saindo pela boca. Mas a Bíblia diz que Davi não saiu no desespero. Ele chama o sacerdote e pede a sua roupa sacerdotal, porque ele sai para buscar a Deus. Ele sai para buscar a resposta de Deus. Por isso nós não podemos apresentar a Deus de qualquer jeito. Sabe o que eu entendo aqui? Mesmo que você tenha a sua natureza, só que você não é um homem segundo a sua natureza. Porque Davi não era um homem segundo a sua natureza, mas sim um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não tome atitude precipitada em tempo de crise. Não tome atitude permanente
baseada em uma circunstância temporária, em nome de Jesus. Papai e mamãe que estão aqui nessa noite, seu exemplo não basta, palavras serão jogadas aos ventos. O que os seus filhos estão vendo em você, papai e mamãe? Papai e mamãe que estão aqui nessa noite, suas orações são valiosas. Deus está clamando por uma geração que ora. Deus está clamando por uma geração que entra no seu quarto, que batalha pelos seus filhos, que batalha para a sua família. O inferno não resiste ao pai e uma mãe que oram pelos seus filhos, mesmo que esteja tudo caminhando ao contrário, o inferno não resiste. Aleluia. A autoridade de Deus sobre a sua família é sua. Deus quer levantar nesta noite sacerdotes que intercedem pela sua família. Deus respondeu a oração de Davi. Deus diz assim para Davi: vai. Você veio buscar uma resposta de Deus, então a resposta para Deus nesta noite, primeiro ele começa perguntando: quanto vale a sua família para você querer desistir dela? Quanto vale o seu filho para você querer desistir dele? Quanto vale o seu marido para você querer desistir dele? Quanto vale a sua esposa para você querer desistir dela? Deus promete que Ele iria trazer tudo de volta, porque desta vez Deus estaria junto dele. Deus estaria junto dele. Deus promete que Ele ia trazer tudo de volta, porque desta vez Ele estaria junto de Davi. Então creia que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, porque Deus restaurou a família de Davi. E a Bíblia diz que em Besar, 200 homens do soldado de 600 desistiram. 200 homens não quiseram continuar. Sabe o que significa Besar? Besar significa lugar de animação. E em Besar, 200 homens, de vez de ficar mais animados, ficaram desanimados. Sabe o que eu entendo? Nem todos da sua família terão força para lutar, mas alguém precisa continuar lutando. Alguém precisa continuar lutando pela sua família. A Bíblia diz que no caminho eles acharam um moço egípcio. E o moço, todo com medo, diz assim: não mate, não me mate, porque eu sou servo dos amalequitas. Não me mate, porque minhas mãos ajudaram a prender a tua família. As minhas mãos ajudaram a prender a sua esposa. As minhas mãos ajudaram a levar cativo os seus filhos. Aí eu te pergunto: o que você faria no lugar de Davi? Se é muito de nós, pá! Matava na hora, sem dó, sem piedade. Sabe o que Davi faz? Você feriu minha família? Não tem problema não. Vou alimentar você. Vou cuidar de você. E a Bíblia diz que Davi deu figos, deu passas, deu pão. Você feriu a minha família, mas agora você será o meu guia. Agora você vai me conduzir até os meus inimigos. Sabe o que eu estou querendo te dizer? As pessoas que o diabo usou para ferir, Deus pode usá-las para te honrar. Deus pode virar este cativeiro. Os mesmos que te feriram podem te pedir perdão. Deus pode fazer isto. Deus pode. Deus restaura a família de todos. Deus restaura a família de todos. Agora vamos imaginar aqui. Eu gosto de ler a Bíblia entrando na história, sabe? Eu gosto de... como se eu estivesse lá dentro. Agora vamos imaginar, eu sou um dos filhos, eu sou as esposas, eu estava ali perto das esposas, estava ali vendo as esposas conversar.
Vamos imaginar aqui, uma dizendo para a outra: sabe por que estou viva? O meu marido não desistiu da minha família. Sabe por que eu estou viva? O meu marido não desistiu da minha casa. Sabe por que eu estou viva? O meu marido é um sacerdote no meu lar. Talvez você está pensando: pastor, na minha casa não tem sacerdote. Pastor, na minha casa meu marido não é convertido. Pastor, meu pai e minha mãe não é convertido. Então seja você o sacerdote ou a sacerdotista do seu lar. Alguém na sua casa precisa se levantar para guerrear contra os inimigos que estão lá. Agora vamos imaginar os meninos voltando, aquele bando de crianças, porque se é uma coisa que crente sabe fazer, é filho. Meu Deus, eu não sei como o Rafael e a Leliana conseguiu parar num só. Como o crente gosta de fazer filho. Vamos imaginar os crianças pequenininhos conversando um com o outro. Vamos imaginar eles brincando um com o outro, dizendo um para o outro assim: meu pai, oh meu papai é o meu herói. O meu papai, ele me tirou, ele me salvou das mãos dos inimigos que estavam me fazendo escravo. O meu papai é um herói. E eu dizendo pro não, meu pai matou mais. Não, meu pai matou muito mais. Não, que isso, meu pai? Ele entrou na frente assim, ó. O inimigo vinha me matar, vinha me pegar. Meu pai pulou na frente. Vamos imaginar as crianças. Estou só conjecturando aqui, entrando na história junto com você. Sabe o que eu quero dizer nesta noite, pai? Volta a ser o herói do seu filho. Pai, o seu filho precisa ver em você um exemplo de um homem de Deus. Um exemplo de um homem de Deus. E a Bíblia vai dizer: Deus restaurou a família de Davi. Eu quero concluir para nós orarmos. Deus quer levantar no nosso meio sacerdotes que não desistem dos seus filhos, sacerdotes que não desistem do seu casamento, sacerdotes que levantam a bandeira da família, sacerdotes que amam os seus pais, sacerdotes que amam os seus filhos, sacerdotes que amam os seus cônjuges. Tem sacerdotes em nosso meio. Se não tiver, que o Espírito Santo levante nesta noite. E eu termino perguntando: quanto vale a sua família? Se coloque de pé se você pode. O que eu tinha para ministrar agora é você e o Espírito Santo de Deus. É você e Deus agora começar a clamar pela tua casa. É você e Deus começar a clamar pelos seus. É você com Deus agora começar a orar, começar a clamar para o seu casamento. Se você entrou aqui com o seu casamento em crise, se você entrou aqui e parece que está uma luta, a luta não acaba, é noite de você clamar, é noite de você buscar a presença do Senhor. E entenda, no nome de Jesus, Satanás não tem família, por isso ele quer destruir a sua. Você que está me assistindo, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. E eu te pergunto: quanto vale a tua família? Não desista. Aleluia.